Olá, meninos e meninas do sétimo ano integral. Hoje iremos aprender o tema da segunda semana do PET 3 em História, que é escravização e formas de resistência na América Portuguesa. Nós iremos aprender que o trabalho escravo no Brasil foi a principal mão de obra utilizada durante o período colonial e imperial brasileiro. Esse modelo de trabalho foi responsável por um comércio e uso forçado de pessoas para trabalhos penosos e gerou um grande problema no Brasil que até hoje afeta a vida de milhares e milhares de brasileiros: o racismo, pois os escravizados eram capturados na África e trazidos por comerciantes de escravos. A colonização do Brasil se inicia quando as nações europeias estão buscando acumular riquezas e defendem que qualquer produto poderia ser comercializado, mesmo sendo comércio de pessoas. Além do Brasil, os portugueses também colonizaram parte do litoral africano e utilizaram suas posses para fazer trocas comerciais. Essas trocas ocorriam da seguinte maneira: aqui no Brasil, eram produzidos produtos como tabaco e aguardente, que eram levados para a África e lá na África trocados por pessoas escravizadas. A prática de escravização era comum em diversos povos desde a antiguidade, e na África não era diferente. O comércio de escravizados no continente africano já existia, mas nós iremos perceber que, infelizmente, a escravização feita pelos europeus era bastante diferente. Para os europeus, os escravos eram mercadorias e acabavam sendo tratados como uma coisa qualquer e não como seres humanos. De fato, a escravidão no continente africano não era somente destino dos prisioneiros de guerra, mas também dos endividados, dos criminosos, dos filhos ilegítimos e das mulheres adúlteras ou acusadas de bruxaria. Os cativos, que é o nome que a gente dá para escravos, né? Por sua vez, eram integrados ao grupo familiar senhorial em condições subordinadas e, ao cabo de uma ou de algumas gerações, passava na condição de livres. Assim, um homem podia ampliar o número de esposas, consequentemente de trabalhadoras agrícolas, via compra de escravos. E daí, o filho nascido dessa união perdia a condição de cativo, né, de escravo, e era incorporado à linhagem paterna. Todo o processo de escravização era penoso e humilhante. As pessoas eram capturadas, levadas até os portos africanos, onde eram trocadas por aguardente e por tabaco, né? Aguardente, vocês sabem que é a pinga e o tabaco é o fumo. Antes de entrarem nos navios negreiros, passavam por um ritual onde davam voltas na árvore do esquecimento para simbolizar que toda a sua vida ficaria para trás. Após esse momento, eram amontoados nos porões dos navios negreiros, que eram sujos, fétidos, escuros e que ficavam também acorrentados até ao chegar no Brasil. E essa viagem levava mais ou menos 2 meses. Essas pessoas eram castigadas, recebiam uma alimentação mínima e ruim. Sobreviviam, nem sei como. Muitos morriam e eram jogados no Oceano Atlântico, né? E o porão do navio negreiro era muito fétido, porque havia acúmulo de fezes, urina e sangue. Uma das doenças mais sombrias
de todas que eles contaminavam, né, que eles pegavam, era um chamado de banzo. O que era o banzo? A gente pode dizer hoje que era uma tristeza profunda, uma depressão, né? E acometia os africanos amontoados nos navios negreiros e que os deixavam apáticos, levando à sua morte. E o primeiro ato de resistência que a gente vai ver era essa doença, o banzo, por incrível que pareça. Daí eles ficavam apáticos até morrerem. Chegando ao Brasil, os que restaram, né, dessa viagem triste, né, era colocados num depósito e nesses depósitos eles começavam a alimentar para recuperar por alguns dias para serem vendidos como mercadorias, né? E homens fortes e altos eram comprados para trabalhar na lavoura. As mulheres eram compradas para serviços domésticos. E também, olhem só, crianças e homens pequenos eram comprados para trabalhar nas minas e em lugares pequenos. Olha só como que eles faziam essas distribuições, né? Apesar da distância da terra e do contato com diversas pessoas, né? Outras pessoas de origem diferente, de línguas diferentes, de costumes diferentes, os escravizados conseguiram se organizar e realizar diversas formas de resistência. Nós já vimos uma, né, que infelizmente era a doença do banzo, e a outra era a fuga. Eles saíam das fazendas de cana-de-açúcar e iam para outro lugar, para que eram chamados de quilombos. E o mais importante foi o quilombo de Palmares, que tinha como líder o Zumbi e sua esposa Dandara, né? Essa resistência foi tão grande, né? Esses quilombos era uma resistência, né? Dos maus tratos, dos castigos, dos senhores lá de engenho, né? E até hoje, Zumbi e Dandara são lembrados e exaltados como símbolo da luta antirracista no Brasil e adotados pelos movimentos negros até hoje em nosso país. Entretanto, havia outras formas de resistência, como, por exemplo, a capoeira, que era uma mistura de dança, luta e jogo, e os instrumentos que acompanhavam a capoeira eram o atabaque e o berimbau, da cultura africana. Também, como resistência cultural, eram feitos os sambas de roda, né? Que eles se uniam à noite e para celebrar o descanso daquele trabalho árduo do dia inteiro. Aí eles faziam samba de roda. Do ponto de vista religioso, também havia resistência. Com receio das religiões de matriz africana, como o candomblé, os portugueses proibiam qualquer expressão religiosa no Brasil, exceto o catolicismo. Era uma maneira de manter o controle sobre as crenças de todos, já que os escravos eram rebatizados com nomes cristãos e deveriam seguir o cristianismo. Entretanto, para seguir com sua fé, os africanos no Brasil misturaram o candomblé com o catolicismo no que chamamos de sincretismo religioso. Podemos perceber, minha gente, que a escravidão no Brasil foi algo extremamente danoso, cruel, mas que aqueles que foram escravizados e seus descendentes conquistaram várias formas de resistência, né? E é a esse domínio tão cruel, né? Levando a sua cultura nos quatro cantos do nosso país, Brasil. Bom, minha gente, aqui está a minha explicação da segunda semana do PET 3. Se vocês, porventura, não entenderam direitinho, voltem, escutem minhas explicações para fazerem corretamente as atividades propostas
dessa segunda semana do PET 3. Fiquem com Deus.